Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 12 a 16. Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Deus bendito e gracioso, ao lermos a Tua palavra e nela agora iremos meditar, precisamos da Tua luz, da Tua iluminação, da Tua bondade nos exortando, nos edificando a esperança, nos mostrando mais o Teu Filho, mais de Ti, mais de nós mesmos. Te pedimos assim, Senhor, ajuda-nos a entender, a crer e a obedecer em resposta. No nome de Jesus Cristo. Amém. Permita-me ler um texto de um artista radicado em Goiânia, mas é catarinense. Ele que é pintor, artista plástico visual, mas também poeta para cada uma de suas obras. Ele escreve o seguinte: vaso quebrado. Há algo devastador na simplicidade de um vaso quebrado. Sobre a minha cabeça, ele se equilibra, preenchido com galhos secos, estéreis, sem promessa de florescer. Não é apenas uma imagem, é um espelho. A metáfora viva da minha alma que hoje vagueia pelas ruas, esquecida, invisível, abandonada por um mundo que corre rápido demais. Eu já fui inteiro. Já carreguei sonhos, abriguei esperanças, mas a vida me fragmentou. Os galhos secos que sustento são vestígios de um futuro que nunca floresceu, de uma existência que perdeu o rumo. Cada rachadura no vaso é um testemunho de uma sociedade cega que ignora o que não cabe em sua pressa ou perfeição. Os fios desordenados que caem sobre o meu rosto não são desleixo, são histórias. Cada fio um grito mudo, uma memória que resiste. Sei que o meu cheiro já se foi, que minhas roupas pertencem a um passado esquecido. Mas escute, cada olhar meu, perdido, carrega uma súplica: eu existo. Não me deixe desaparecer. E deixam. Todos os dias. Passam por mim como sombras apressadas. Oferecem sorrisos vazios, esmolas automáticas, gestos que aliviam a consciência, mas não curam feridas. Não basta. Enquanto o medo e o abandono habitarem as ruas, todos nós falhamos. As cidades, com suas luzes e pressa, tornam-se cemitérios de vidas que ainda respiram. Eu caminho entre vocês, carregando um vaso quebrado. Minha árvore seca. Enquanto o mundo finge evoluir, mas no silêncio, ensurdecedor e cheio de temor, há um grito. Algo essencial está morrendo. Em mim, em você, em nós. Eu carrego esse vaso para lembrar. Mesmo quebrados, vasos podem ser reparados. Mesmo aparentemente secos, galhos podem fazer brotar.
mas não sozinhos. É preciso mãos que juntem os cacos, olhos que enxerguem, além de rachaduras, e coragem de cuidar. Já parou para olhar? Para enxergar de verdade? Porque eu não sou apenas uma sombra nas calçadas. Talvez eu seja o seu reflexo. Quantas vezes você já disse, deixa para lá, esse aqui já não tem mais jeito. E se fosse seu filho, seu pai ou você, aceitaria que declarassem sua morte em vida? Ivan Hansen, meu professor de pintura. Esse é um dos assuntos que nós queremos evitar. Aliás, eu tenho que concordar com o texto. A situação de moradores de rua grita para nós de forma silenciosa. É agressivo, mas de forma sem palavras, entende? O paradoxo dessa frase, mas é muito verdade. Porque nós muitas vezes temos que desviar, passar do outro lado da calçada, desviar numa mesma passarela, porque fingimos não ver. Muitas vezes esse é o nosso preconceito mais agudo e deflagrado. O preconceito social. Dificilmente a gente vai testemunhar preconceitos de outras escalas. Dificilmente. Não impossivelmente, mas dificilmente. Como a gente já falou de etnia, de raça, de cultura. É possível. Lamentavelmente possível. Mas é muito mais raro se comparado a um preconceito que talvez permeia nós nesse momento. E temos razão para isso. Temos explicação para isso. O preconceito social. Nós muitas vezes vamos nos esquivar de pessoas mal vestidas, aparentemente, claramente, visivelmente em situação de mendigice. Temos receios, temos medo, ou simplesmente desgosto. Uma pessoa em maltrapilhos não entra num shopping center hoje da cidade, entra? Não estou falando da pessoa querer entrar, mas ser permitida a entrada. Não vai ser. Por várias razões. Por diversas razões nós também cortamos volta. Subimos os vidros do carro. Não queremos ser incomodados, não queremos ser amolados. Não queremos sustentar de repente vícios. É para um gole de cachaça, ou seja, para o pão quente. A gente não quer saber, a gente não para ouvir, a gente tem desconfiança. Permeia em nós uma certa suspeição. Bom, estou falando de um status quo que nós vivemos. E eu estou chamando a sua atenção para esse fato, não para falar sobre justiça social, tratamento social, não é esse o ponto. A grande questão é que se eu não olho nos olhos dessa situação, eu vou ter dificuldade de encarar o texto de Lucas capítulo 5. Porque talvez seja essa a condição social que nós vivemos nos nossos dias, que não é exclusivo da nossa época, a situação da alienação social, da vulnerabilidade social, percorre a história desde que a história é história. Mas, nos nossos dias, este talvez seja o ponto mais análogo à lepra do mundo antigo. A condição humana da lepra talvez seja mais corretamente comparada com a situação da vulnerabilidade de rua. Há muita desumanização na condição de um morador de rua. E aqui eu não estou atrás das causas, não é esse o meu ponto de políticas públicas, não é esse o ponto. É para que a gente encare o que está acontecendo aqui, na região da Galileia, e entenda hoje essa mensagem.
Por isso precisamos pensar nessa situação, encará-la, porque nós a evitamos com muita facilidade. Nós não vamos para casa muitas vezes preocupados com isso. Eu fico pensando nesse assunto e lembrando do bom testemunho que a cidade de Anápolis tem. Eu morei lá há muitos anos. A cidade de Anápolis tem moradores de rua? Tem. Eu não sei como é que está exatamente hoje, no recorte dos últimos 5 anos talvez. Mas por muito tempo, os moradores de rua a gente sabia o nome. Aquele é o fulano, aquela lá é a Beltrana, companheira dele. Eles ficam aqui nessa região, aquele outro ali. Porque fora isso, felizmente, tem um trabalho missionário da Missão Vida que faz o acolhimento e a reabilitação de uma forma muito contundente, muito profícua e eficaz na região de Cocalzinho, Corumbá. Mas a sua sede está em Anápolis. Nasceu ali, com o pastor Wildo, que a cidade de Anápolis, ela tem um histórico muito bonito de reabilitação de moradores de rua. Vale a pena você conhecer. A gente já apresentou aqui na igreja alguns anos atrás o projeto e tudo mais. Mas é um assunto que a gente não leva para casa. A gente não chega em casa pensando, nossa, aquela situação, aquela pessoa. Mas a gente precisa encarar isso de frente. O cristianismo, ele foi convocado para, prioritariamente na sua missão de glorificar a Deus, de congregar o povo, de nutrir com a palavra, na sua missão para fora, ele foi chamado a olhar para o órfão e para a viúva. E a situação é uma situação que é parâmetro para o órfão e para a viúva, que é de desassistência. A gente precisa encarar essa realidade, a gente precisa ser sensível a ela. E ao encará-la de frente, ao considerá-la com valor e com responsabilidade, com importância, a gente vai se aproximar do que está acontecendo aqui no caso da lepra. A lepra levava essas pessoas, esses homens e mulheres ao leprosário, na melhor das hipóteses. E eu digo isso porque, na melhor das hipóteses, o leprosário pressupunha estrutura, abrigo mínimo. Mas isso era à margem da cidade. Isso era separado, distante. E na pior das hipóteses, nós não tínhamos um leprosário, nós tínhamos simplesmente a marginalização. Então, os leprosos ficavam literalmente excluídos, fisicamente separados e ali isolados, forçados ao ostracismo, ao isolamento. E era comum de você encontrar, por exemplo, leprosos junto com leprosos, mesmo numa situação de marginalização, porque era o apoio que um podia dar para o outro. Porque da sociedade não tinham apoio, já perderam família, perderam pais, perderam filhos, perderam esposa, marido, trabalho, direito, nome, dignidade. Os irmãos conhecem muito bem essa realidade. Percorre por todo o Novo Testamento em várias circunstâncias, porque eram situações marcantes e alvos do Evangelho. Essas causas de lepra eram motivo para que a mobilização do evangelho alcançasse, porque era uma situação de muita desumanidade. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Essas pessoas se tornavam invisíveis, por mais que tivessem que andar na rua gritando, sou leproso, não se aproxime. E de fato era a responsabilidade do leproso. Ele podia ser condenado além da sua ou não é mas a sua condenação própria da doença. Ele já estava fadado a padecer, a perecer fisicamente. Ele já tinha essa sentença sobre si, mas ele poderia ser ainda mais gravemente condenado e censurado se ele fosse irresponsável publicamente. Então ele ainda tinha essa responsabilidade. E nessa circunstância que nós vamos ver esse homem se encontrar com Jesus e com o Evangelho. É nessa circunstância que eu quero que você considere o tamanho do problema desse homem para pensar na sua situação e olhar para Cristo agora. Veja a dimensão do problema desse doente. Perceba o tamanho do peso que se carrega, ou eu deveria dizer buraco. Eu quero que você pegue as suas dores, seus fardos, suas causas perdidas, ou nem tanto.
seus rombos e traga para junto desse leproso. Do ponto de vista, da perspectiva. Por isso que eu os chamei a pensar da situação de um indigente, de um morador de rua que perdeu seu nome, perdeu sua história, perdeu sua família, perdeu seu futuro, perdeu seus sonhos, perdeu seus pertences, sua carreira, seu recurso, sua dignidade por fim. Há quem diga na antropologia que a situação de morador de rua já pressupõe algum grau de insanidade. Eu não estou falando loucura, mas é um grau de patologia psicossomática e social. Por quê? Porque a pessoa já aceitou a situação da vulnerabilidade. E eu acho que é uma forma do corpo se defender para se acomodar. Você consegue imaginar passar uma noite na calçada da sua casa e conseguir fechar o olho e dormir? Consegue ter essa coragem? Meus irmãos, eu gosto de dormir no mato, barraca, essas coisas, acampar. Gosto dessas coisas. E tem gente que faz essas empreitadas. Obrigado, Gustavo. De forma, chama bivac. O bivac é assim, você não coloca o quarto. Você só coloca a lona em cima. De jeito nenhum que eu faça um trem desse. E os bichos que vão entrar ali? E as cobras? E as aranhas? E isso estou falando de alguém que gosta, hein? É que tem gente que gosta mais do que gosta, né? Tem que fechar o zíper ali, ó. Já concebeu isso? De você passar uma noite na praça pública, madrugada fora? Entende? Que a cabeça tem que se acomodar àquilo. Existe algum grau de desumanização para essa condição. O leproso é condicionado a uma desumanidade. Ele é condicionado a isso. Estou te mostrando isso da forma melhor que eu posso, com palavras, para que eu e você consideremos nossas dores, nossas perdas, nossas carências, nossas frustrações, nossas enfermidades. Qual a sua dor? Quais são seus medos hoje aqui? Qual o fardo que você carrega? Qual a sua insegurança? Qual que é o motivo da sua ansiedade? Tome isso por alta consideração, para que a gente se coloque ao lado desse homem doente e faça o texto valer para nós, porque a gente precisa ir com ele encontrar Jesus e ver o que Jesus faz com esse homem e perceber que Jesus tem um olhar muito mais amplo do que o nosso na dor. Nós somos multifocais, mas na hora da dor parece que só existe um ponto na nossa perspectiva. Nós podemos pensar em 1000 coisas, ter 1000 planos, 1000 perspectivas, mas na hora da dor, tudo se escurece, só um foco de luz, só aquele ponto. E talvez eu e você estejamos andando focado num problema, focado na dor. Eu quero que você olhe com os olhos desse homem. Use isso para ser confrontado por esperança, a partir de alguém que tem todo motivo para ter perdido a esperança. Já foi sentenciado socialmente, já foi sentenciado sanitariamente, socialmente. Esse homem está excluído, está morto em vida. Você tem um problema desse tamanho? Já perdeu a esperança para sua causa? A ponto de ser considerado uma pessoa que está morta em vida? É desse tamanho a sua dor? Não, é um pouco menor. Opa, nós vamos falar da dor desse tamanho. Se a sua é um pouco menor, vamos dobrar aí a esperança, porque eu vou falar dessa aqui. Você serve
para maior superabunda na menor. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Esse homem não tem por que esperar nada, a não ser que diante dele esteja alguém que pode tudo. E é isso que está acontecendo. Ele está diante do Filho de Deus. E ele sabe disso. Então ele olha para Jesus, o médico. Vimos um pouco do doente. Eu vou continuar falando do doente, mas agora o doente olhando para o médico, olhando para Jesus. Ele olha para Jesus e vê que existe uma possibilidade. Ainda que seja de uma em 1 milhão, é uma possibilidade para quem não tem mais nenhuma. E o que se faz nessa hora? Bom, quando a gente está doente, precisa de médico, o que a gente faz? O que vocês mulheres fazem? Vão para o médico. E o que os homens fazem? Vão para Tarsis. Não é? Seu marido vai para o médico, gosta? Eu não estou falando que gosta de farmácia não, isso chama hipocondria. Eu estou falando de precisar ir para o médico e ir ao médico. Vai? Não vai. Eu sei que não vai. O homem lá de casa não vai. Por que o da sua vai? Nós temos muita dificuldade de reconhecer que temos necessidade de ajuda. Já tentou ajudar o seu marido quando ele estava ali pregando um prego na parede? Tentou ajudar? Conseguiu ajudar? Não dá para receber ajuda assim. Antes do GPS, os irmãos lembram como é que era. Pergunta bem. Jamais eu acabo com o tanque do carro. Nem que eu invente esse local. Mas perguntar onde que é? Jamais. Nós temos certas dificuldades. Eu sei disso. Só que algumas coisas na vida nos fazem deixar de teimosia. Chegam algumas situações na nossa saúde que a gente diz, agora eu preciso do médico. Agora eu preciso de ajuda. Aproveitar que eu estou falando de exemplos, gabinete pastoral no andar de cima. Sabe quando é que bate naquela porta ou toca o telefone para pedir ajuda para o casamento? Sabe quando? Quando a palavra divórcio apareceu. E essa palavra não surge do nada. Essa palavra, ela é fruto de, às vezes, anos de negligência, de mortes pequenos sinais de morte. Vão se acumulando pobrezas, escassez, negligência, friezas. É uma palavra ríspida aqui, 10 ali, e a gente vai acumulando distanciamentos, descuidos. Aí chega um momento que fala, parece que vai acabar. Aí pede ajuda. Aí vai até para o endócrino. Aí vai procurar agora ajuda médica, ajuda psicológica, espiritual, pastoral. Vamos fechar os exemplos para dizer que esse homem entendia que a causa dele precisava de um milagre. Ele não quis perder a chance de ter um milagre na sua vida. Você precisa de uma grande solução? Deixa eu te dizer que quando você entender que a sua dor precisa ser curada, você vai procurar cura. Até lá talvez você não procure, talvez eu não procure. E isso é péssimo, porque nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos estar perto de Jesus. Precisamos caminhar com intimidade com Ele. E muitas vezes, a escada que nos leva para os pés de Jesus, a esteira, a ponte que nos conduz para a intimidade com o Espírito de Deus, é a dor.
Esse homem tem uma dor radical e profunda. E quando ele vê que ali ele pode ter cura e alívio, porque é Jesus, o Cristo prometido que está diante dele, ele não hesita. Jesus tinha acabado de pregar no Sermão do Monte, tem uma multidão ao redor, esse homem fura o bloqueio dos leprosários, esse homem se infiltra no meio daquela multidão, ele dá um jeito, porque diz o texto que ele, chegando-se, ficou aos pés de Jesus. Ele coloca o rosto em terra. Diz Lucas que ele colocou o rosto em terra e disse: Senhor, se tu quiseres, ficarei limpo. Verso 12. Esse homem dá um jeito de se chegar aos pés de Jesus, e ao ver aquela figura de glória, de autoridade, de poder, ele faz a coisa mais inteligente da sua vida. Ele se prostra, ele reconhece, ele depende, ele confia. E Jesus então começa a fazer algumas coisas. Diz o texto a partir do verso 13 que Jesus estende a mão e o tocou. Jesus toca naquele homem e disse em resposta: quero, fica limpo. Quando Jesus toca naquele homem, ele poderia ter curado apenas com palavras, à distância. Ele curou 10 leprosos, ainda no Evangelho de Lucas relatado, dizendo: vão se mostrar aos sacerdotes, e no caminho foram purificados. Ele poderia ter feito o mesmo, mas ele não faz com esse aqui. Eu quero que você comece a pensar que o que Jesus vai fazer com esse homem, via de regra, assim ele faz conosco. É mais profundo do que resolver o problema que estamos pedindo. Quando Deus vem à nossa direção, quando Deus responde nossas orações, quando Deus vem ao nosso encontro, quando esse encontro acontece, quando o seu milagre é percebido, saiba de uma coisa: tem mais coisa sendo curada que nós pedimos para ser curada. Tem mais em jogo, permita-me, do que a gente achava no nosso monofoco. Porque Deus contempla mais, e Ele está mais comprometido com nossa situação precária do que as nossas dores sugerem. Por mais que a gente seja o personagem principal da nossa vida, a gente sabe onde dói, mas a gente fecha os olhos e não percebe que às vezes o buraco é mais fundo. E é por essa razão que Jesus não cura todo mundo das suas enfermidades, mesmo pessoas que pediram para ser curadas. Tem um episódio onde tem uma multidão para ser curada. Diz o texto que toda sorte de enfermidade estava ali, e Jesus curou toda sorte de enfermidade, inclusive endemoniados. Mas chegando alta madrugada, Jesus se retirou e foi orar, igual ele fez aqui. E então começou a procurá-los, os discípulos. Diz o texto na Almeida Revista Atualizada: diligentemente o procuravam. Ou seja, olhou até dentro da geladeira. Já procurou o controle remoto dentro da geladeira? Se você tem filhos, pode procurar. Às vezes faz todo sentido do mundo. Não acharam. Até que então Jesus, escondido ali orando, encontraram ele e falaram: Senhor, todos te buscam. E Jesus disse: vamos para tal e tal lugar, pregar o evangelho do reino, pois foi para isso que vim. Nessa hora Jesus diz não para muitas curas que ele poderia ter feito. Ele fez um monte, mas não todas. Jesus poderia ter curado todos os leprosos que existiam nessa época, mas não curou. Curou alguns. Jesus não curou todos os cegos, nem fez todos os coxos e mancos andarem. Jesus não veio prioritariamente para realizar curas e milagres. Essa não é a sua prioridade. Ele só pôde dizer não para aqueles que buscavam cura, porque ele já tinha dito sim para algo prioritário. Ele veio resolver problemas mais profundos. Ele veio lidar com algo que é necessário mais do que um milagre. É preciso de um milagre para curar alguém da lepra. É preciso de um milagre para fazer os olhos de alguém voltar a enxergar depois da cegueira. É preciso. Mas o que é preciso para perdoar pecados? Sangue divino.
Isso é muito maior que um milagre. Isso é muito mais profundo do que uma cura. É algo que é feito no tribunal divino. É algo que é resolvido com o silêncio do céu. Só Deus pode resolver esse problema com a magnitude que se resolve aqui. Jesus, ao ouvir e tocar esse homem, ele começa a mostrar que está resolvendo coisas mais profundas. E a primeira instância, sim, será a lepra, mas é a primeira camada da cura. A segunda camada, eles mostram justamente nesse toque físico. Quanto tempo esse homem não sente um toque físico? Há quanto tempo esse homem é alvo de distância e não de aproximação? Há quanto tempo esse homem não é alvo de distância, não é alvo de resistência, não é alvo de negligência, de agressividade talvez, de indisposição? Ele está diante de Deus, homem. Ele está diante da pessoa mais pura que já pisou nesse mundo. Ele está diante da santidade que reluz. E sabe o que esse homem chamado Jesus de Nazaré faz? Toca na pele dele. Jesus está devolvendo para esse homem muito mais do que uma pele sã, muito mais do que saúde. Jesus está devolvendo para esse homem uma completa situação do coração. É mais do que milagre no corpo, é milagre no coração. Jesus está chegando lá dentro dizendo: você vai ter de volta o que foi perdido. E manda ele se apresentar a quem? Aos sacerdotes. Quando ele faz isso, Jesus está dizendo que esse homem não vai irresponsavelmente entrar à cidade e ser alvo de desconfiança e suspeição. Não, ele vai ao sacerdote, que é quem pode avaliá-lo e dizer: está limpo, está atestado, pode voltar para casa, pode voltar para o trabalho, pode voltar para o seu nome, pode voltar para a sua família, pode voltar para os seus filhos, pode dar um abraço de novo na sua esposa. Olha tudo que está sendo devolvido para esse homem. Jesus toca e manda ele para o sacerdote. A camada de solução de Cristo é muito abrangente. Mas eu quero que você pense sobre isso, porque o que está acontecendo aqui é uma cura que restaura muito mais do que foi pedido, talvez. Aquele homem queria cura e certamente ele tinha muito mais necessidades no coração, muito mais carências no coração. E Jesus sabe de todas elas. Jesus, quando lá em João 11 vê Marta e Maria chorando e comovidas junto com os outros por causa de Lázaro que morreu, Jesus se comove, Jesus se condói. Quando Jesus está caminhando às portas de Naim, vê uma viúva vindo com uma multidão chorando pelo seu filho único que morreu, Jesus se compadece dela. E certamente Jesus faria essas coisas porque diz o texto de Isaías 53 que ele tomaria sobre si as nossas dores e levaria sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores doem no Cristo crucificado. Jesus entende do coração daquele homem. Sabe que a situação dele não é só sanitária. É muito mais do que isso. E é nesse momento que você percebe que em Cristo nós encontramos compaixão e poder. Porque um sem o outro não significa muita coisa ou significa coisas ruins, insuficientes. Poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é boa vontade. Jesus tem harmonia dessas duas coisas, porque o texto inclusive fala sobre intenções de Jesus. O doente diz: se tu quiseres. E Jesus diz: eu quero. Fica limpo. E nessa doçura poderosa, e nesse poder doce, tem cura, tem reparação. E como todo milagre prenuncia, aqui existe algo que ecoa para a eternidade. O Cristo que veio não prioritariamente para curar pessoas, mas que é cura. É aquele que anuncia um bom tempo que há de vir, onde não haverá mais lepra, onde não haverão mais pessoas em situação de vulnerabilidade, onde não haverão mais dores, onde não haverão mais isolamentos, solidões, onde não haverão mais carências, onde não carregaremos mais nossos fardos, onde estaremos sempre juntos dos que amamos. Cada milagre aponta para algo maior.
Por isso que o fato não é que Jesus vem consertar o mundo, tirando as suas dores agora. Ele cura alguns, mas anuncia para todos que nele haverá o fim da dor. Haverá o fim do choro. Haverá o fim da cegueira. Haverá o fim da morte. Haverá o fim da lepra. O fim das rupturas, das falências, das guerras, dos sangramentos. O milagre prenuncia isso. Por quê que pode prenunciar isso? E agora eu quero que você entenda isso que eu vou falar agora de forma ilustrativa. Mas é muito possível que a gente pense algo semelhante. A lepra era uma situação física e social. Mas eu quero que você pense nela agora com um parâmetro espiritual. Como eu disse, vai ser um exercício ilustrativo. A lepra, ela é capaz de gerar isolamento social. O pecado nos separa de Deus. O pecado causa distanciamento entre nós e o nosso semelhante. O pecado sempre causa estranheza e prejuízo. A lepra, ela é capaz de nos trazer a insensibilidade física e até que vamos perdendo nossos membros. O pecado cauteriza a consciência, o pecado nos insensibiliza para com o Espírito Santo, o pecado entristece, inclusive, a presença do Santo Espírito de Deus. A lepra nos sentencia à morte, sobretudo aqui nesse tempo, era algo intratável, irremediável. Era de fato uma sentença de óbito, que viria gradativamente. O salário do pecado é a morte. E vai gerando sinais de morte na caminhada com ele. Ilustrar esse parâmetro comparativo funciona, mas não por uma possível alegoria ou espiritualização de algo histórico, não é esse o ponto. Funciona por conta de outro fato histórico, que é a prioridade de Cristo, que eu mencionei agora há pouco. Jesus veio prioritariamente não fazer curas e milagres. Jesus veio prioritariamente pregar o evangelho e morrer por outros, provando esse evangelho. Esta é a prioridade do Filho de Deus no mundo. Esse é o seu, não apenas pano de fundo missionário, mas também o seu alvo primário, ao glorificar a Deus, morrendo por aqueles que ele adota para Deus. Conquistando para esses uma eternidade, uma vida consigo, um rebanho para Deus, uma família para o Pai. E ele sangraria por eles como fez. E ele daria sua vida como fez. Essa é a prioridade do Filho de Deus. Foi para isso que ele veio. Anunciar o reino, morrendo por esse reino, sangrando pelo pecado de muitos. Por isso que eu acho que é válido que pensemos nessa situação, porque o que Jesus veio fazer por nós é muito mais do que curar o nosso corpo, restaurar as nossas feridas, ou nos restaurar delas, melhor dizendo. Ele veio perdoar pecados, ele veio nos restaurar muito mais profundamente do que a nossa condição focada na dor sugere, as nossas orações clamam. Ele vem resolver muito mais do que curar o nosso corpo. Ele veio resolver muito mais do que devolver o nosso emprego, muito mais do que sarar o nosso casamento, ou livrar os nossos filhos do mal. Ele veio resolver muito mais do que isso. Ele está olhando para mais do que isso. Ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas dores e fragilidades. Ele está considerando muito mais pontos que nós não estamos considerando. Mas muito mais profundamente do que isso, cada milagre aponta para o Cristo crucificado, que se compadeceu de rasgar os céus e descer para lidar com gente que não merece, eu e você. E isto é onde Deus prova o seu amor para conosco, em ter enviado o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto resolve o nosso problema. Isto colocará fim à pobreza um dia.
Isto colocará fim à nossa insensibilidade. Isso colocará termo às guerras. Colocará termo à injustiça, às dores, às nossas pessoais e íntimas e às mundiais. O Cristo que sangrou nesse planeta, o Cristo que sangrou nesse mundo, nessa história, anuncia novo céu e nova terra. Perdoar pecado é o máximo que Ele pode fazer por nós. Máximo no sentido de proposta, o que Ele veio oferecer para nós. Dentre as suas ofertas, dentre tudo aquilo que Ele nos deu e ofereceu, esse é o maior presente. Porque é por meio desse presente que Ele nos dá vida com Ele, amizade com Deus, comunhão eterna com Ele, um mundo novo para habitar, uma história que ainda começará. Vida abundante, perspectiva, esperança, verdadeira esperança. Paulo chama que a nossa esperança é desenhada com a palavra ressurreição. E ela é a segurança da nossa felicidade. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, diz Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós cremos que essa vida vai para muito além do que temos visto e ouvido. E é justamente o que acontece porque o verso 14, Jesus ordena que ele não dissesse a ninguém, mas fosse mostrar ao sacerdote. E ainda, no verso 15, diz que mesmo ele tendo falado isso, a sua fama se alastra e as pessoas ficam sabendo e vão buscar Jesus. E isso me fez pensar algumas coisas. Esse homem foi ordenado que não falasse nada porque ele recebeu uma grande bênção, mas não devia falar nada. A razão aqui é para duas. Uma para que Jesus, a campanha dele ali na Galileia fosse uma preparação não apressada para o anúncio que ele ia fazer em Jerusalém, para o alvo dele, ser cumprido de forma mais completa. E quando ele ia fazendo isso, ele estava muito mais focado em anunciar o reino e a sua missão do que fazer curas. Então, o foco não era os milagres, não era a prioridade. A segunda razão é que ele não queria apressar a ira dos fariseus, saduceus, dos sacerdotes, escribas. Mas o fato é que esse homem, mesmo tendo recebido essa ordem, ele não se aguenta. Certamente não se aguenta, ou o testemunho dele transborda. Veja o que ele fez por mim. Agora, sabe o que acontece hoje? Jesus tem nos abençoado tanto e pode nos abençoar tanto. Jesus já fez o maior por nós e manda que a gente conte para todo mundo, para falar para todo mundo que Ele é o Cristo, para fazer discípulos desse Cristo. E muitas vezes a gente não fala. Muitas vezes nem os nossos filhos sabem direito da nossa vida espiritual. Ontem eu fui pôr meu filho para dormir e disse: Deus te abençoe, boa noite, eu te amo, mas eu quero que você não se esqueça, Papai do Céu te ama e Jesus perdoou os seus pecados morrendo por você. Amém, amém. Ele deu uns passinhos para frente e voltou dizendo: Pai, quando você era criança igual eu, você tinha tanto pecado quanto eu? E eu disse: claro que não. Você é terrível. Ele deu uma gargalhada, meio nervosinho, assim, sem saber o que dizer. E eu disse: eu estou brincando. Sim, Papai do Céu perdoou todos os meus pecados, eu tinha pecado como você. Ele abriu um sorrisão e foi para a cama. Estou te contando esse episódio para dizer que muitas vezes nem os nossos filhos sabem que nós somos alvos da graça. Nem os nossos filhos sabem que um dia fomos alcançados. E talvez faz muito pouco tempo. Quem dirá o seu colega de trabalho? Nós temos dificuldade de entender que nós estamos prioritariamente para glorificar esse Cristo aqui, para anunciá-lo, para adorá-lo, para correr para Ele. É tudo sobre Ele. Tem tanta gente dando a vida por conta de causas tão imerecidas, dando a sua convicção, da sua intelectualidade, da sua paixão, disposto a ser inimigo de outros por conta de ideologias, mas não fazem o mesmo por conta do Evangelho. Nessa hora nós estamos tratando Jesus Cristo como uma religião barata.
Eu quero te encorajar a que você pense em você como alguém que precisa de Cristo. Alguém que precisa do que Ele dá. E ao receber, eu quero te dizer uma coisa. Que a sua vida seja fruto, sombra, água viva para outros. Eu quero que você creia em Cristo conforme as Escrituras, a ponto de do seu interior fluir rios de água viva, porque você se encontrou com alguém que tem isso para dar. Esse homem sai daqui transbordando de Cristo. Você não tem motivo para pregar Cristo, não? Eu tenho. Ele é tão gracioso com a minha história. Ele é tão bondoso com a minha vida. Por isso eu prego. Por isso eu permaneço. Por isso eu não vou fazer outra coisa da vida. E eu não estou falando como pastor não, gente. Deus me deu a graça de fazer isso enquanto pastor. Mas eu preciso pregar o Cristo. Porque Ele foi muito bom comigo. E porque Ele pode ser bom com outros. Vem para Ele com a sua necessidade. Vem para Ele com o seu problema. Vem para Ele com as suas dores. Mas depois, vá para outros com a sua cura. Vá para outros com a sua bênção. Deixa outros saberem glorificar a Cristo também. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de crermos com mais paixão e convicção, com mais amor, com mais dependência. Vamos orar. Deus bendito, nos colocamos dependentes, carentes, necessitados de curas em tantas áreas da vida. Por elas oramos, nelas dependemos. Ajude-nos a te buscar com fé e expectativa. Ajude-nos a depender da tua boa intenção. Mas, Senhor, não nos deixe tirar os olhos de necessidades mais profundas que temos. Nós precisamos sermos perdoados dos nossos pecados. Nós precisamos de comunhão contigo agora. Precisamos ter vida com Deus. Mais do que ter o nosso corpo curado e nossas causas supridas. Ajude-nos a entender isso, ó Deus, a depender do Senhor e a te buscar por isso. E que isso nos leve à adoração verdadeira, a olhar com compaixão por outros, a pregar o reino do Senhor e a viver de acordo com esse evangelho. Ajuda-nos assim, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.